Então, para a próxima pergunta do Gustavo. Carteira com BBAS e BBSE seria pouco diversificada? Para mim, são as melhores empresas dos melhores setores e com bons dividendos e um bom preço. Não sinto a necessidade de outras empresas. Perfeito. Vamos lá, Gustavo. De fato, eu respondi recentemente no Instagram sobre isso, mas é legal a gente dividir aqui com vocês. Lembrem-se, se o programa de recompras for cumprido na sua totalidade e todas as ações forem canceladas, eu estou falando de BB Seguridade, o Banco do Brasil ele vai chegar ali a um pouquinho mais de 68% do controle. Então, sendo muito franco, se você tem Banco do Brasil, você tem 68% da BB Seguridade. Né? Você tem uma exposição a 68% da BB Seguridade. Então, sendo bem sincero, eu acho que assim não tem muito motivo para a gente ficar pensando em separar essas duas condições, não, essas duas empresas. Bruno, então, será que é pouco diversificada? Sim. Se você só tiver as duas, talvez seja pouco diversificada. Se você está tentando buscar uma diversificação, meio que não faz muito sentido. Primeiro que pra gente, no Vida de Acionista, né, no VDA, a nossa ideia não é de diversificação por objetivo, e sim por consequência. E eu acho que se você está buscando isso, pegue talvez um segmento não muito relacionado com bancos, ou que seja bem diferente, pode até ter uma correlação, mas que seja bem diferente. Talvez uma empresa dolarizada, talvez, né? Uma empresa de transmissão de energia, talvez também, né? Mas Banco do Brasil e BB Seguridade é muito próximo um do outro, tá? E no final do dia, lembra, tá? O teste do travesseiro, o custo psicológico que a gente fala. Se você está confortável com isso, sem problema nenhum. E um aspecto que eu acho muito interessante a gente falar, nos nossos gráficos de BB Seguridade, vocês vão reparar, eu não sei se eu coloquei, não coloquei, vocês vão perceber que o tanto de receita que chega da BB Seguridade e o tanto que sai de lucro é muito grande. Então a gente pode entender que a margem líquida desse negócio é maravilhoso. E de fato, é mesmo. Né? Banco do Brasil já é diferente. Tem uma receita gigantesca e o lucro já é mais assim, pífio, um pouquinho mais acomedido, né? Mas ainda assim remunera muito bem. Então, às vezes, se você está querendo uma exposição ao setor de seguros, eu também acho, eu concordo com você que a biosseguridade é excelente. Tá? E se você quer bancos e acha que o Banco do Brasil é excelente, vai lá e coloca. Mas a questão de diversificação, acho que não. Aí não está sendo muito bem atendido, não. Está pouco diversificado. Perfeito. A próxima pergunta também é do Gustavo e fala: assim como as elétricas têm alguns desafios como investimentos, leilões, reajustes, reajuste mais baixo, etc. Quais seriam esses desafios para os bancões, além do PDD, o único óbvio? Perfeito. Compartilha, por favor, a minha tela. Olha só, pessoal. Aqui a gente deixou já pronto para vocês e está até no nosso relatório de Banco do Brasil. Quando eu coloco essas métricas para acompanhar, é basicamente isso aqui. Também são alguns desafios que precisam ser vencidos. É uma forma de você ter um termômetro para bancos, no caso aqui eu estou falando do Banco do Brasil em específico, e alguns podem mudar às vezes, né? No Bradesco, que está se recuperando, a gente talvez olhe para outras questões, ou às vezes não também, mas tem que olhar para outros pontos. Para um banco ABC, a gente tem que entender que ali, por exemplo, o índice de inadimplência não é algo tão relevante assim, porque ela só está exposta a PJ e tem uma exposição menor mesmo, para que a gente não tenha algumas confusões. No final do dia, vocês sempre vão perceber que para cada empresa existe um jeito de você avaliar, você analisar, você estudar. E é por isso que até respondendo aquela pergunta que foi do anônimo, né? Não tem jeito. Eu gostaria muito que tivesse uma receita de bolo, mas para bancos do mesmo porte ou com portes semelhantes, eu estudo diferente. Complicado, né? Então, assim, assim, essa é a vida do analista, do investidor que quer ter mais domínio, tá? Mas, enfim, quem está afim de bancar isso aí, de ir em frente, vai conseguir. Então, eu olharia basicamente ali, você já falou do PDD, né? No caso, a PCLD ampliada. E lembrando, tá? Por que PCLD não é PDD? Coloquei isso no relatório, esperando que vocês tenham lido. PCLD é igual a PDD mais uma gordurinha do Banco do Brasil. A PDD está muito relacionada àquela regra lá do Banco Central, e acho que eu coloquei aqui, isso está aqui, dos tipos de perfis, né, que você tem lá, o duplo A, você não faz nenhuma provisão, do cliente, né, que tem uma qualidade H, você tem que provisionar 100% do que você fez ali, né, de saldo e tudo mais.
Mas o grande ponto é que o Banco do Brasil, além de cumprir essa tabela aqui que tem que ser cumprida, ele ainda coloca uma gordura a mais deles. Então, por isso que eles usam PCLD e não PDD propriamente dito. Gosto disso, um pouquinho mais de gordura de margem de segurança sempre cai bem. Índice de eficiência, eu acho que é muito legal você comparar. De fato, uma pessoa comentou com a gente nos nossos vídeos lá no YouTube que a forma de você calcular o índice de eficiência pode mudar de banco para banco. Eu corri atrás disso e vi algumas pequenas divergências, tá? Nada que mude muito a minha ideia, continua sendo uma indicação de que quanto menor, melhor, de fato, mas, assim, é um bom norte, né? A gente nunca pode olhar para essas questões isoladamente, né? Então a gente tem que... Bom, quer que eu coloque full screen? Vou colocar. A gente nunca pode olhar isoladamente o indicador, por mais que ele tenha um cálculo diferente, não tem problema nenhum, né? Mas a gente tem que prestar atenção no todo. O outro que eu gostaria que vocês olhassem é o índice de inadimplência, porque esse é o que importa realmente. Olhar o de 15 a 90 é como se fosse uma pequena previsão de como é que vai ficar o de 90 dias mais, né? Mas o de 90 dias mais que é o que mais preocupa a gente. E o retorno sobre o patrimônio líquido, ou o famoso ROI. Então, esses são os desafios: manter um ROI elevado, o índice de inadimplência baixo, o índice de eficiência baixo, e uma PCLD controlada. Perceba que eu não estou falando baixa, mas ela tem que estar bem controlada em relação à carteira de crédito. Lembra daquela nossa história de colesterol bom, colesterol ruim? Quem não lembra, eu vou deixar para você ler lá no nosso relatório de Banco do Brasil, tá bom? E também um grande desafio acaba sendo o lucro líquido ajustado, que é dali que sai o nosso dividendo. É isso. Perfeito. E também o Brunão vai, no vídeo de segunda, no vídeo de manhã, sobre esse colesterol bom e ruim, o Brunão vai entrar um pouquinho mais para ler o relatório junto e dar alguns extras ali, e também uns insights sobre o relatório. Indo para a próxima pergunta, agora é da Veronique. Qual seria teu preço de entrada em BB Seguridade? Perfeito. Bom, vamos lá. Veronique, bom te ver aqui. Pode compartilhar, por favor, a tela. Aqui. Pronto. O que acontece, pessoal? Qualquer coisa, depois eu tiro full screen, para não tampar aí uma informação. Mas na nossa plataforma, né, a plataforma VDA, a gente está criando ali todo um ambiente para que vocês tenham noções de preços projetivos, informações sobre as suas empresas, reflexões, vídeos, áudios, textos, tudo. Tá? Tudo, porque a gente quer juntar, concatenar tudo que tem de bom conteúdo nesse mundo de internet, que invariavelmente 99,97% da última vez que eu vi é porcaria, é distração e tudo mais. Então a gente quer fazer parte dessa pequena parcela em que vocês conseguem melhorar um pouquinho na sua jornada enquanto investidor, na sua caminhada, né, para ter cada vez mais autonomia. De novo, a ideia aqui não é ficar prendendo ninguém, tá? E um ponto aqui que é muito relevante: o nosso provento por ação em BB Seguridade está em 3,22. Isso, temos um consenso, vocês sabem, uma contratação lá dos Estados Unidos, que fala algo em torno ali de um lucro por ação, LPA, de R$ 4,03. Colocando um payout de 80%, você chega então aos 3,22. Até aqui, tudo bem. Mas a gente tem que lembrar que tem um programa de recompras, né? E ele foi muito forte no primeiro semestre desse ano. E provavelmente no segundo semestre, isso foi até falado pelo Rafael Sperendi, o CFO da empresa, a gente vai ali enxergar um valor nominal de dividendos um pouco mais robusto. E aqui uma crítica que eu estava refletindo esses dias, eu preciso dividir com vocês. Olha como que esse negócio de projetivo é muito complexo. Tem várias plataformas hoje que estão entregando esses projetivos, né? Eu achava que era só o AGF, eu já estive lá, então eu posso falar isso com tranquilidade. Tem a sua assertividade, não vou entrar aqui no mérito. Funciona para alguns casos, não funciona para outros, vida que segue. Mas olha que complicado. Quando você pergunta para um analista ou para algum serviço que vai fazer a projeção de lucros de uma empresa X, como por exemplo a BB Seguridade, ele vai fazer em relação à competência. Não é regime caixa, é regime competência. Bruno, eu não sei o que é isso. De maneira bem simples. Regime competência ao que ele se refere. Como assim? Este ano, nós recebemos no início desse ano um dividendo de BB Seguridade. Ele se referia ao segundo semestre de 2023.
Então é competência em relação ao ano de 23, mas no regime caixa, que é a realidade, é o dinheiro no bolso, o regime caixa foi 2024. Então, a minha pergunta que eu fiz para esse nosso serviço lá é: essas projeções que vocês fazem de lucro por ação, é regime competência ou regime caixa? Aí a resposta foi: é regime competência. Falei, opa, então muda totalmente a nossa ideia aqui, em BB Seguridade. Tive lá que fazer um ajuste manual, isso em breve vai estar disponível, mas qual que é a ideia? Lembrem-se, no primeiro semestre de 2024 de BB Seguridade é pago no segundo semestre desse ano. E a gente viu aí recentemente, né, um valor bem baixo do pessoal estava esperando, de 1,39, mas por conta principalmente do programa de recompras. E o segundo semestre de 24, que a gente está vivendo hoje, ele é pago no primeiro semestre de 25. Então, para atingir esse valor aqui de provento por ação de 3,22, lembrando que eles pagam basicamente em dividendos, então isso já seria o PPA líquido, provento por ação líquido, deveríamos ter ali uma continha matemática bem básica de 1,83. Ótimo. Aí eu fiz essa conta, então eu falei assim, peraí, então tá, é 1,83 que tem que ser pago. Será que o BB Seguridade já pagou isso para os seus investidores? Olhei no histórico, lembra aquele caráter investigativo de querer saber a origem dos dados e tudo mais? Em 2019, em relação ao segundo semestre de 2019, foi pago no início de 2020, regime competência, né, um valor de 1,89. Ah, então maravilha, isso já aconteceu. Será que aconteceu só uma vez? Não, em 2022, mesmo esquema. O segundo semestre de 2022, que foi pago em 23, trouxe ali 1,83. Exatamente o que a gente precisa para pegar esse PPA que a gente está colocando como projeção para vocês. Tá? Então, acho que essas informações são interessantes para a gente aprender um pouquinho mais sobre a leitura das plataformas que vocês assinam, eventualmente. Acho que o investidor 10 também está nessa pegada agora, né, de trazer algumas previsões, eu não sei muito bem, mas o fato é que sempre se questionem, ou AGF, ou investidor 10, ou VDA, vocês fazem essa projeção em relação ao regime caixa ou regime competência. E aqui eu já deixo bem claro para vocês, por mais que o que mais importe seja o regime caixa, que é o dinheiro caindo no nosso bolso, a gente vai fazer os nossos PPAs, os nossos cálculos em função do regime competência. E aí cabe a você saber como que você vai ler esses números. Né? Não tem como colocar isso na minha conta, nem na do Leonardo, nem de ninguém que faz os textos. Combinado? Acho que é isso. Léo? Perfeito. Indo para a próxima pergunta, então. Travei? Não. Indo para a próxima pergunta, então. De novo na Veronique. As resseguradoras têm resseguro? Elas passam o sinistro ou absorvem tudo? Devemos esperar aumento substancial na renovação dos contratos de Caixa Seguridade e BB Seguridade? Maravilha. Vamos lá, então. Veronique, vamos responder aqui essa sua pergunta. Ela é maravilhosa, tá? Porque ela me provocou a melhorar um pouco mais os meus estudos. A princípio, eu tinha dúvidas, porque eu nunca tinha visto alguém perguntar sobre isso. E quando eu falo, pessoal, que a nossa relação aqui ela é muito mais horizontal do que vocês estão imaginando, eu tô aqui numa posição de poder passar para vocês um pouco de conteúdo. Mas saibam, eu estou na mesma caminhada que vocês, tá? Eu ainda não vivo de dividendos e por aí mais. Mas vamos lá. Por favor, compartilhe a tela. Essa parte ela é muito bacana. Eu não tinha certeza. Então, o que eu fiz? Vamos buscar informações. Entrei lá no manual, lá no Guia de Orientação e Defesa do Segurado, da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. É um órgão que ele vai estar sempre ali supervisionando, de olho, né, em relação a IB, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro e outras tantas que existem por aí. E aí eu falei, putz, espera aí, tem sim. Uma resseguradora, ela consegue ter um resseguro, que é o que a gente chama de retrocessão. Então, para simplificar aqui, como é que funciona? Um cliente, ele vai fazer um negócio, porque ele acabou de adquirir, por exemplo, uma casa, um carro, sei lá, alguma coisa assim. E ele vai fazer, então ele vai ser cliente da seguradora, certo? Só que a seguradora, ela fala assim, eu não quero dividir essa bucha aqui não, porque talvez eu não consiga suportar, né, aquela questão de sinistro e tudo mais. Então eu vou pegar todo esse risco desse cliente aqui e eu vou agora fazer o seguinte, vou dividir essa fatia do bolo com uma resseguradora.
Então, a resseguradora, ela pode ser uma seguradora de uma seguradora. Confundi um pouco as palavras, né? Mas a gente está diluindo entre esses dois elementos o risco que pode existir naquele cliente. Só que a resseguradora, ela também pode fazer esse mesmo movimento. E está até escrito, retrocessão. Operação feita pelo ressegurador e que consiste na cessão de parte das responsabilidades por ele aceitas a outro. Ou seja, outros resseguradores, sendo em resumo um resseguro do ressegurador. Pronto. Então tá explicado com fonte, vocês podem pesquisar, tá tudo lá. Sim, você consegue fazer uma diluição desse risco. Então, por exemplo, o IRB, ele consegue fazer ali uma retrocessão com algum outro player, algum outro concorrente ou alguma outra entidade que queira dividir esse risco sem problema nenhum, tá? Vira meio que uma cascata, né? É até um pouco complexo de entender a dinâmica. Mas respondendo a sua pergunta, sim. Espero que tenha ficado claro. Eu não sei se eu respondi tudo. Acho que sim, acho que para Foi? mim faz sentido. Ah, não, a Perfeito. segunda parte é: devemos esperar aumento substancial na renovação dos contratos de Caixa de Seguridade e BB Seguridade? Aumento substancial da renovação dos contratos? Eu acredito que sim. Não vejo nada de ruim acontecendo, né? A gente tem que lembrar o seguinte: seguros elas existem para cuidar de eventualidades. Aconteceu uma grande tragédia no Rio Grande do Sul? Aconteceu. Vai acontecer outra lá? Eu espero que não, sendo bem sincero. Mas eventualmente pode acontecer, como foi acho que há 40 anos, salvo engano. Vai ter alguma quebra de safra com algum cliente do AB Seguridade? Eu não gostaria que tivesse, mas provavelmente vai ter. Essa é a vida. Laninha, Reoninha e por aí vai. Então essas empresas elas trabalham com risco. A competência delas está justamente em saber fazer essa boa gestão. E eu não acho que isso vai mudar um pouco essa questão de renovação dos contratos, etc. Faz parte do jogo ali, elas sabem lidar muito bem com isso. Ô, Léo, eu vi aqui Perfeito. uma pergunta do Júlio Xavier, que está no nosso chat, não é isso? Calma aí. Vamos achar ela aqui para colocar. Júlio Xavier. Aqui. Perfeito. Bruno, para quem está com uma carteira com muitas ações, mais empresas ruins do que boas, qual a melhor estratégia para enxugá-la? Júlio, pergunta sensacional, tá? Muito boa, e eu confesso que aí pelo menos a metade dos clientes que eu atendo com consultoria estão passando por isso. Então não se sinta muito esquisito, tá? Nessa dinâmica, muitas pessoas acabam cometendo isso. Eu estou obviamente julgando que é o seu caso, tá? Mas se não for, não tem problema nenhum. O fato é o seguinte: quando a gente começa, em qualquer coisa na nossa vida, a gente mais erra do que acerta. Então acho que é um processo de aprendizado. Uma das atitudes para a gente conseguir consertar essa questão de ter muitas empresas, né, acho que estava se referindo às empresas, é você seguir uma premissa que o próprio Warren Buffett, ele gosta muito dessa frase do Peter Lynch, acho que eu falei na última live, mas diz o seguinte aspecto: corte as ervas daninhas e regue, né, molhe as plantas que estão te dando flores ou frutos. Então, eu sei que é ruim, eu sei que é duro, mas é o custo do seu aprendizado, infelizmente. Tem cliente que eu vejo, que eu tenho atendido, com 97% de perda em alguns papéis. Foi ouvir um fulano, ciclano, um serviço de uma empresa aí, de uma instituição financeira X, Y, Z, e acabou. Destruiu o valor. Ah, não, porque eu vou esperar isso aqui se recuperar. Eu tento falar pelo menos, porque meu papel é esse, né? Sempre, aqui em consultoria, é falar a verdade. Cara, esquece. Tá com 97%, para você poder recuperar tudo isso aí, a chance ela é próxima de zero. Eu só não falo que é zero porque, né, o mercado tá aí para provar, por exemplo, Ambipar, né? Tava custando ali uns 8, 10 reais e tá quase 90, mas isso é exceção da exceção. Então, eu sou do estilo de tirar o band-aid de uma vez só. Eu não fico tirando devagarinho, não. É o preço das suas decisões do passado que você nunca mais quer cometer esse tipo de erro. E vai doer. Porque destruir valor, né, destruir patrimônio é muito dolorido porque veio do seu trabalho. Ou do trabalho de algum familiar em caso de herança. Mas nesses casos, dependendo da situação, vai depender de cliente para cliente, de investidor para investidor, eu falo, olha, reflete um pouco aí sobre a sua vida, mas entenda que o mais interessante é tirar a sua exposição desse capital, dessa empresa.
Porque se você ficar regando ainda essa erva daninha, ela vai ficar ali pesando, o custo psicológico, tá menos 97, né? Essa queda de 97%. Ah, agora foi para menos 92. Ufa! Ufa o quê, gente? Né, o negócio estava ali quase valendo zero, agora está valendo poucos centavos. Não é ufa, não. Foi uma decisão ruim, vida que segue, sabe? Você tem que trocar isso aí. Então eu gosto de a pessoa consciente, o que pelo menos ela tem que fazer antes? Olha, se eu liquidar tudo hoje, liquidando tudo que é porcaria, eu ficar só com empresas que me aproximam do meu futuro, como é que vai ficar esse meu contexto atual? Ah, é assim? Tá, eu aceito esse novo normal? Aceito. Então, mete bronca, execute, tá? É isso. Ficar carregando, eu conheço pessoas que estão carregando posições com mais de 90% de desvalorização há 3 anos. E tá ali. Eu vou dar até o nome da empresa, é a Oi. Ah, não, porque eu vou comprando para reduzir meu preço médio, que não, você está comprando mais ação de um negócio que tem desvalorizado, que não te paga dividendo, que é um negócio ruim. É aí que a gente fala de preço médio, né, que é uma expressão bem famosa do mercado. Então, cuidado, tá? Mas eu, a princípio, só com essa informação eu faria isso para você. Tá muito ruim, uma estratégia importante é tirar o band-aid de uma vez só. É isso. E tirar o band-aid dói, né? Dói. Aceitar que nós erramos dói, fere o ego. Eu também tive que fazer isso, né? Também tinha varejo, entre outras coisas. Aí fui influenciados por outras estratégias, né, de valorização rápida, famoso Uhum. trade. Mas depois que tira o band-aid, o famoso teste do travesseiro fica mais tranquilo, Fica já leve, dorme não fica? melhor. É. Tá? Depois que tu aceita o teu erro e assume, bate no peito, tudo fica mais fácil, né? Muito bom. Só pegando aqui Uh, um comentário aqui rapidinho do Roberto. Roberto, muito obrigado, viu? O desastre que aconteceu em Porto Alegre foi em 1941, 83 anos atrás. Eu errei, né? Não é 40 anos, é 1940. Maravilha, brigadão, viu? boa.